Boa noite a todos vocês que estão chegando aí para o nosso momento de estudo bíblico. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o pastor Elias Tom, sou pastor aqui na Paróquia Evangélica Luterana Adoração de Cândido de Abreu. E este é o nosso momento, então, de estudo bíblico online, onde nós estamos seguindo a temática, então, desse ano que a IELB nos propôs, Sou Grato. E hoje, então, nós queremos refletir sobre o tema Sou Grato pela oportunidade de crescer na fé e no conhecimento da palavra. Portanto, sejam todos bem-vindos ao nosso estudo. Enquanto o pessoal vai chegando aí, eu convido para a gente ir se aquecendo para o nosso estudo, já preparando nossa mente, o nosso coração, através dos cânticos, então, que nós vamos ter agora antes do estudo. Então, você que está em casa, vai estar tudo aí na projeção, acompanhe com a gente, cante com a gente. Vamos lá? Deixa eu minimizar aqui a minha tela. Vamos lá, vamos começar com esse primeiro hino, o hino do Inário Luterano. Deus está presente, 188 do Inário Luterano. Vamos lá. Deus está presente, Pai onipotente, aos seus pés nos humilhemos, servos consagrados, ante Deus prostrados, reverentes o louvemos, com amor Salvador, invisivelmente Deus está presente. Cristo está presente, bênção permanente, do seu sangue recebemos, com seu sacrifício fez o Pai propício, e perdão inteiro temos. Padeceu e morreu obedientemente, Cristo está presente. Sempre está presente, Deus onisciente, Santo Espírito divino, tua luz bendita, nossa mente habita, pelo claro e doce ensino, ensinar, consolar, verdadeiramente, vem, ó Deus potente. Muito bem, muito bem. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso momento de estudo bíblico aqui da Paróquia Evangélica Luterana Adoração de Cândido de Abreu, Paraná. Convido vocês também a cantar mais um hino, enquanto então o pessoal vai chegando, vai se acomodando aí para acompanhar o nosso momento de estudo. Nós queremos cantar agora o hino 318 do Inário Luterano, Fui em Teu Nome Batizado. Vamos lá. Fui em Teu nome batizado, triuno Deus e sou cristão.
lágrimas, ó Consolador. Já prometi fidelidade, firmeza, amor e submissão. Fui feito tua propriedade, por graça e grande compaixão. Renunciarei às obras más e à pompa vã de Satanás. Tu és fiel no cumprimento do pacto em todo proceder. Se eu transgredir teu mandamento, ó, não me deixes perecer. Ao tropeçar, perdendo a paz, a graça não me negarás. A ti me entrego inteira novamente, meu corpo e coração são teus. Dirige sempre a minha mente, que eu seja a ti fiel, ó Deus. Não haja impulso em mim, Senhor, que contrarie o teu amor. Afasta-te de mim, maligno, contigo pacto algum farei. Sou pecador, me sinto indigno, mas em Jesus a paz achei. Ao mundo quero renunciar e só em Cristo confiar. Crio no Deus os meus intentos, jamais me deixes vacilar, que eu possa em todos os momentos contigo em comunhão estar. Em ti eu vivo e morrerei, e assim no céu te louvarei. Muito bem, que belo hino esse, que mostra tanto a riqueza do nosso hinário, né, o hinário luterano. Para você que vem chegando agora, então, para o nosso momento de estudo bíblico, seja muito bem-vindo. Novamente, eu sou o pastor Elias Tom, eu sou pastor aqui na cidade de Cândido de Abreu, Paraná, pastor da Paróquia Evangélica Luterana Adoração. Esse é o nosso momento de estudo bíblico, então, por qual eu lhe chamo bem-vindo. Nós estamos seguindo esta temática aqui, né, que a IELB propôs para esse ano nos estudos bíblicos. A proposta, o tema, né, Sou Grato. E hoje, então, nós queremos trabalhar, né, nesse tema Sou Grato, pela oportunidade de crescer na fé e no conhecimento da palavra. Então, nosso texto base para hoje é o texto de Mateus 28, 18 a 20, conhecido como o texto da Grande Comissão. Mas antes, então, da gente dar uma olhada nesse texto bíblico, nós vamos começar, então, com a introdução do nosso estudo. Então, existem coisas que nós guardamos ao longo da vida. Por exemplo, fotografias, bijuterias, colares, anéis, enfim. Ou então, camisetas cheias de lembrança. Eu lembro, por exemplo, do meu estágio, né? O querido Distrito Brasil Centro-Oeste, e onde a gente teve num congresso de jovens, todo mundo deveria levar uma camiseta branca, porque a gente personalizaria com spray, e depois todo mundo deixaria, né, assinaria a camiseta uns dos outros, né, para sempre guardar de lembrança. E eu tenho essa lembrança, né, guardada com bastante carinho. E isso nos mostra como a gente às vezes se apega a objetos que carregam, né, significados, sentimentos, e querendo ou não, alguns objetos, né, guardam mais significado do que outros.
Deus ele também nos deu um espaço para guardar coisas, não necessariamente objetos, mas informações, experiências, nomes, rostos. Isso que Deus nos deu chama-se então a nossa memória. E por mais que a gente se esforce, a gente não consegue reter, né, guardar tudo aquilo que a gente apreende, né, tudo que a gente já viu, ouviu, tudo que a gente aprendeu, né, às vezes é muita informação para a gente reter. E assim como existe então um limite para guardar objetos, a nossa memória, nosso cérebro, ele também existe um limite para guardar essas informações. De modo que tudo então que a gente quer guardar, a gente às vezes tem que acabar fazendo uma seleção daquilo que vale mais a pena reter para nós, já que não é possível reter tudo. E esse processo então de aprender a distinguir o que é importante ou o que é mais importante não é um processo que acontece sozinho. Pessoas ao longo da vida nos ensinaram e formaram para aquilo que deve permanecer em nosso coração. Então nós aprendemos porque alguém nos ensinou. Recebemos porque alguém nos transmitiu. E assim também funciona a nossa fé. Deus nos chamou não apenas para crermos, o que já é algo muito importante, mas Ele também nos chama para ensinar e transmitir aquilo que cremos, o Evangelho, formando discípulos de Jesus. Por isso, crescer na fé e no conhecimento da Palavra de Deus também faz parte da missão que Cristo nos entregou. E aí eu pergunto aí rapidamente para você, né? Escreva aí nos comentários, né? Fique livre para interagir. Quais verdades do Evangelho precisam ser guardadas e transmitidas para as próximas gerações? Comentem aí. Convido, né, quem tem a sua Bíblia em mãos, abrir o texto bíblico base, então, para o nosso estudo. Ele está aqui projetado, ele é um texto relativamente curto, mas você que tem a sua Bíblia em casa, na tradução que você tiver, eu convido mesmo assim a você abrir a sua Bíblia aí em Mateus 28, versículo 18 ao 20. Mateus 28, 18 a 20. A tradução que eu farei aqui, a leitura, é a Nova Almeida Atualizada, mas fique à vontade de acompanhar na tradução que você tem aí. Então vamos lá, Mateus 28, 18 a 20. E assim então está escrito. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. Então, até aqui a nossa leitura, o nosso texto base da reflexão. Então, vamos então aprofundar, né, extrair alguns detalhes do nosso texto para melhorar a nossa compreensão um pouquinho então do texto bíblico. Então, é preciso a gente se localizar o que está acontecendo aqui no contexto desse texto aí de Mateus 28. Então, é interessante que onde o ministério de Jesus começa, ele também tem a sua despedida, a Galileia. É esse o local, então, em que esse diálogo de Jesus com os seus discípulos está acontecendo nesse texto de Mateus 28. E então, quando os discípulos chegaram ao monte indicado por Jesus, viram ele e o adoraram. E embora alguns ainda tivessem dúvidas, eles reconheceram Jesus como Deus verdadeiro. Então, nós temos esse momento, então, de reencontro entre Jesus e os discípulos. Isso acontece após a ressurreição. É o momento, então, que Jesus encontra os seus discípulos e lhes deixa essas instruções importantíssimas na Galileia, justamente onde ele começou o seu ministério. Então vamos olhar para alguns detalhes do nosso texto, né?
Deixa eu selecionar aqui o nosso apontador aqui de texto, para vocês verem também. Então aqui, versículo 18. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, estas são as primeiras palavras de Jesus após a sua ressurreição, como a gente já viu. A autoridade, então, com a qual ele diz essas palavras, essa autoridade que lhe foi dada, é da autoridade no seu estado de exaltação. Então, o Cristo ressurreto, ele não fala mais ele não fala assim com essa autoridade humana, mas ele fala com essa autoridade divina dele mesmo ressurreto. E em Mateus, essa autoridade com a qual Jesus fala, ela está relacionada, então, portanto, à pessoa de Jesus e ao poder da palavra. Então, Jesus exerce a autoridade para agir, ordenar e ensinar por essa palavra viva que procede dele próprio, né? João, o evangelista João, vai chamar Jesus como sendo o verbo de Deus, né? O Logos, a palavra de Deus. Então, a autoridade é do próprio Cristo e dessa palavra que procede do próprio Cristo, que é a própria palavra encarnada. No versículo 19, nós temos esse ide, que aparece em algumas traduções como ide, pregai o evangelho, ou então na nossa tradução da Nova Almeida, portanto, vão. Então, enviar alguém implica conceder uma missão sob a autoridade daquele que envia. Ou seja, Jesus envia os seus discípulos com uma autoridade que procede dele mesmo. Então, a autoridade com a qual os discípulos vão pregar e ensinar é uma autoridade que vem do que Cristo repassa, estende, então, por eles. A gente vai ver que, né, o ministério pastoral, ele é uma extensão do ministério de Cristo. Portanto, a autoridade de um pastor, a autoridade do ministério pastoral, ela é a autoridade do próprio Cristo que se estende, então, por meio do ministério. Então, os discípulos receberam uma formação para serem pescadores de homens durante o ministério de Jesus. Então, Jesus os instruiu para serem pescadores de homens. E agora, então, aqui em Mateus 28, eles são enviados para cumprirem esse ensino que eles receberam, sendo então enviados a pescarem definitivamente homens. Ainda no versículo 19, então, portanto, vão, façam discípulos. Ser um discípulo de Jesus é ouvir a proclamação da morte e ressurreição de Jesus. É receber o seu corpo e sangue na celebração da ceia do Senhor. É ser chamado de irmão de Jesus. É desfrutar da comunhão com Jesus, recebendo bênçãos do reino e vivendo uma nova vida com perspectiva eterna. Isso é ser um discípulo. Discípulo, então, de Jesus, quando Jesus diz, vão, façam discípulos, é muito mais do que você ter um monte de alunos ali te ouvindo. É você se tornar participativo. É você receber um ensino que é ativo na tua vida, que se manifesta de maneiras concretas. E aqui nós temos a questão da Santa Ceia, do sacramento da ceia. É onde você se coloca nessa comunhão íntima com Cristo, de maneira que você recebe essas bênçãos do reino, através também do batismo, através da ceia, e vive essa nova vida com os seus olhos direcionados para a vida eterna. Então, ser um discípulo é viver esse discipulado, é viver isso que se recebe em comunhão com o próprio Cristo. Então, discípulos de todas as nações. A missão que primeiramente era apenas entre os judeus, né? Nós temos em determinado momento Jesus dizendo, né, o Messias ele é prometido à casa de Israel. Né? Jesus, naquele episódio com a mulher cananeia, por exemplo, ele fala, né, não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mostra esse caráter de que a missão primeiramente era destinada aos judeus, os quais tinham essa promessa do Messias, o Salvador. Mas agora ela é uma missão que, a partir de Cristo, ela alcança o mundo inteiro. Então,
Não há mais uma ênfase sobre um povo, uma ênfase étnica ou então política no plano de Deus. Os judeus, inclusive, interpretavam essa vinda do Messias como um Messias libertador político, quando na verdade o Messias ele é aquele que liberta a humanidade da escravidão, do pecado, né? Então, essa missão ela não vem com uma ênfase étnica ou política no plano de Deus. Todos são incluídos e salvos por esse amor manifestado por Deus ao fixar o seu próprio Filho na cruz e ele morrer por nós e por nós também ressuscitar. Então esse é um amor que atinge a todos indistintamente, não sendo apenas sobre Israel, mas para todos os povos do mundo. Ainda no versículo 19, então vão, façam discípulos de todas as nações, como? Agora vem o como, e o grande ponto aqui é, às vezes se tem uma grande ênfase naquele id, vão, mas esse id, vão, não é de qualquer jeito, ele tem um propósito, ele tem um como se fazer. E esse é o grande cerne da coisa que nós vemos agora. Como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, não se faz seguidores de Cristo de outra forma, senão pelo batismo e pelo ensino. Ambos constituem meios pelos quais Deus gera e sustenta a fé. Deus gera e sustenta a fé através de meios concretos, visíveis, batismo e o ensino. Portanto, não existe outra forma, senão essa para ser um seguidor de Cristo. Batismo, ensino na palavra. Versículo 20 continua, né? Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. O batismo, ele é um ato único. Não existe rebatismo. Se batiza uma única vez. Porque justamente os efeitos do batismo perduram na vida inteira do cristão. O ensino da palavra, por outro lado, ele é contínuo. Você nunca aprende toda a palavra de Deus. Isso é um ponto muito importante. Às vezes a gente vê, por exemplo, na confirmação, aquele caráter de formatura, tipo, terminei de estudar a Bíblia, né? Não preciso mais, não. A vida do cristão é uma vida de uma constante catequese. A vida do cristão é um constante aprendizado da palavra de Deus. Você pode passar a tua vida toda, aliás, você deve passar a tua vida toda aprendendo essa palavra e você ainda não vai aprender tudo. É um ensino que ele é perpétuo, ele não acaba mais. Então, a vida cristã, ela se desenvolve por meio de uma formação permanente na palavra de Deus. O chamado do discípulo não é apenas obedecer, mas também guardar. O ensino ele envolve preservar o que o Senhor tem ordenado, e essa é a lei, é um comando de Deus, e também no convite amoroso a confiar, que é o Evangelho. Portanto, a vida do cristão ela é baseada nesse constante aprendizado que nunca acaba. O próprio Lutero, quando ele escreve o Catecismo Menor, ele diz: eu a vida toda serei um eterno aprendiz do catecismo. Bom, nós somos eternos aprendizes do catecismo e da escritura e da palavra de Deus. Nós nunca terminamos de estudar isso. Portanto, né, a gente infelizmente convive com a realidade de que muitos jovens, após a confirmação, eles se afastam, tipo, cumpri, pronto. E aí, sabe-se lá Deus quando voltam novamente para a igreja. Porque às vezes se alimenta essa ideia de que, por exemplo, o ensino catequético, a confirmação, né, a instrução, ela é só uma etapa, ela é um rito de passagem. Não, ela é o exemplo de que a catequese ela dura para a vida toda. Ela ali tem um foco preparatório, por exemplo, para a questão da ceia, ela te prepara nas principais doutrinas, mas é um ensino que perdura para o resto da vida. A gente faz a confirmação, mas isso não quer dizer que o ensino acabou, muito pelo contrário, ele vai até o momento da nossa morte. E por fim, ainda no versículo 20, a promessa: eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Jesus ele promete estar com seus discípulos a fim
de guiá-los a andar em seus caminhos. E essa promessa se estende até o fim dos tempos, o que significa que ela não se limita aos primeiros ouvintes, mas alcança toda a igreja ao longo da história. Jesus está com os seus até o fim. Então, essa palavra foi anunciada ao longo dos séculos e continuará sendo anunciada ao longo dos séculos, e Jesus continuará ao longo dos séculos presente nesse ensino, nessa caminhada de cada cristão. Cristo é aquele que sempre continua presente nessa vida de formação em torno da palavra, nessa vida do cristão. E essa é uma promessa confortadora, de que Deus ele não nos dá umas instruções e diz, vai lá, te vira. Ou que ele deu essas instruções ali para os discípulos e aí largou a sua igreja. Agora vão, se virem, vocês têm o que precisam. Não. Mesmo nos dando todo o subsídio da palavra, do ensino, ele continua acompanhando-nos nesse processo. Ele é aquele que sempre envia e que vai junto àqueles a quem ele envia. Nós temos também outras passagens bíblicas, então, que contribuem, para esse nosso estudo. E aí eu peço para vocês abrirem novamente a Bíblia de vocês, começando lá no Antigo Testamento pelo livro de Daniel. Então, Daniel capítulo 7, versículo 14. Vamos abrir Daniel capítulo 7, versículo 14. E assim diz o texto então de Daniel: foi-lhe dado o domínio, a glória e o reino para que as pessoas de todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Palavras do profeta Daniel que apontam para o Cristo. Nós temos aqui no início do versículo, lhe dado o domínio, a glória e o reino. E Jesus diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Esse é o domínio do Cristo. E esse domínio é eterno, não passará, e o seu reino jamais será destruído. Ele está conosco até o fim dos tempos e o seu reino permanece para sempre. Um Deus presente cujo reino não se acaba. Nós temos também a leitura lá do livro de Atos. Então vamos lá para o Novo Testamento, Atos capítulo 2, versículo 41 ao 42. Atos 2, 41 a 42. E assim diz: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós temos esse episódio após o discurso de Pedro, onde 3.000 são batizados, e então à medida que ouviam, e foram batizados as pessoas, Aqui nós temos essa junção de ensino, de batismo e ensino. E aí essa perseverança na doutrina dos apóstolos, essa vida cristã firmada e centrada no ensino da palavra, que começa nos apóstolos e continua ao longo de toda a história da igreja cristã. Essa perseverança na palavra e na vida cristã, que envolve a comunhão, o partir do pão, que é a ceia, e as orações. Ainda no livro de Atos, lá no capítulo 18, no versículo 8 a 11, que nós lemos assim: Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você. Nós podemos viver a nossa vida como cristãos de testemunho do Evangelho, ensinando as pessoas sem medo,
porque nós sabemos que aquele que nos envia é o mesmo que nos diz: não tema, eu estou contigo até a consumação dos séculos. Muito bem, portanto, agora guardar no nosso coração. Primeiro ponto, o batismo. O batismo não é uma obra oferecida pelo ser humano. Não é uma obra humana. Não é também um mero testemunho público. Ou então afirma o pertencimento à congregação. Eu fui batizado na congregação, agora faço parte da congregação. O batismo é uma ação divina, onde Deus concede perdão, vida e salvação, fazendo nascer uma nova criatura. É uma ação de Deus que não depende do ser humano, mas que é unicamente Deus agindo através da sua palavra. A palavra é o que tem poder no santo batismo. Então, é uma ação de Deus, uma ação divina que dá vida, salvação, perdão e faz nascer uma nova criatura, um filho de Deus. Ponto 2, fazer discípulos. A missão ela não acaba na conversão do pecador. Ensinar é a parte essencial dessa missão. Então a palavra ela não apenas desperta a fé, mas ela molda e forma a vida do cristão. Não é que ele não é cristão, foi convertido, pronto. Não. O ensino continua, porque o ensino agora, esse ensino, ele trouxe, a palavra trouxe essa pessoa à fé, e agora essa palavra vai continuar moldando todo o ser da pessoa, toda a sua vida. Então, o ensino continuado, ele é dom e serviço ao mesmo tempo. Ele é dom porque através do ensino, o Espírito ilumina e renova a vida da pessoa. E por outro lado é serviço porque cada discípulo participa do processo de aprender e de ensinar, sendo instrumento da ação de Deus. Ponto 3, a missão como ensino. Então a missão ela não é um evento isolado, mas ela é um processo perpétuo. A missão de Deus ela nunca acaba. Então ela traz um ciclo vicioso na vida, virtuoso, não um ciclo vicioso, mas um ciclo virtuoso na vida da pessoa. Deus chama, vocaciona pelo batismo, forma e molda pelo ensino, e assim ele vai renovando a igreja de geração em geração, a cada nova pessoa. Esse é o ciclo virtuoso. Deus chama, vocaciona, o ensino molda e forma, e assim a cada nova geração vai acontecendo. Os pais foram chamados pelo batismo, moldados pelo ensino, depois eles vão levar os filhos às águas batismais, os quais vão ser, então, chamados, vocacionados, e depois pelo ensino que provém dos pais, provém da igreja, eles são novamente formados, moldados, e assim uma geração após a outra, Deus vai renovando a sua igreja. E por fim, o ponto 4, a presença de Deus. Cristo promete estar conosco até o fim dos tempos. A missão se cumpre não pela vontade humana, mas pela ação de Deus e presença de Cristo. Então o sucesso da missão não é por causa do ser humano, mas é por causa da ação de Deus e da presença de Cristo, o qual guia, fortalece, corrige e consola o seu povo. Então, onde a palavra é anunciada e os sacramentos são administrados, ali Cristo está presente, conduzindo a sua igreja com fidelidade. Então, por meios visíveis, concretos, Cristo se mostra presente e atuante na vida da sua igreja. Bom, e o que as nossas confissões trazem sobre esse assunto, Nós temos então um trecho aqui da Fórmula de Concórdia, declaração sólida, o artigo 8º, então presente na página 678 do nosso livro de Concórdia, que são as confissões da Igreja Evangélica Luterana. Então, porque nenhuma outra doutrina, seja humana, seja angélica, deixa eu ver aqui, pode ou deve dizer: toda autoridade me foi dada no céu e na terra.
Pois Deus, ainda que esteja nos santos com toda a plenitude de sua divindade, que tem consigo em toda parte, não habita neles corporalmente, nem está pessoalmente unido com eles, como está em Cristo. Pois é em virtude dessa união pessoal que Cristo diz também, segundo a sua natureza humana, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, nenhuma outra criatura possui a autoridade que Cristo tem. Essa autoridade é exclusivamente de Cristo. É essa autoridade que Cristo estende na missão e é essa autoridade, então, é essa autoridade que Cristo estende, então, através da sua missão e com a qual ele chama, com a qual ele edifica a sua igreja. É uma autoridade que não provém de outra criatura humana ou então angélica, mas é a autoridade do próprio Deus em Cristo Jesus. Chegamos ao momento da conclusão, então, do nosso estudo. Na nossa vida, então, nós guardamos várias coisas como lembranças. E entre as coisas que nós guardamos, por exemplo, documentos importantes, como, por exemplo, a nossa certidão de nascimento, que lembra, que nos diz quem nós somos, no país onde nós estamos, onde nós nascemos, a nossa filiação e tudo mais. Mas nós temos um documento mais significativo e que muitas vezes é esquecido num canto, dentro de uma caixa ou numa prateleira empoeirada, que é a certidão de batismo, que é um documento muito mais significativo, porque esse é o documento que diz a quem nós pertencemos e quem nós somos de fato, filhos de Deus. Portanto, se a sua certidão está meio perdidinha, está meio escondidinha, pegue ela lá, desesconda ela. Esse é um documento muito importante da tua vida, porque esse documento é a tua identidade como cristão. Porque ele diz justamente do dia que você foi chamado à vida pelo teu Pai Celestial. Então, em Cristo, nós somos chamados a lembrar o que jamais pode ser esquecido. A sua palavra. Deus nos chamou a distribuir dons através do batismo e da palavra que salva. Essa missão ela não começa em nós, ela começa em Deus. É Ele quem chama, reúne e que faz os discípulos de fato. Nós somos apenas instrumentos nessa missão. Somos pessoas que receberam o nome do Deus triuno em nossas vidas, chamados a guardar algo precioso no nosso coração. Palavra, batismo e a promessa que nós recebemos de Deus. E por fim, aquele que enviou é o mesmo que prometeu: estou convosco até o fim dos tempos. Em nome de Jesus. Amém. Eu convido a todos vocês que estão em casa, nós temos o nosso momento de oração agora. E nessa oração que está presente aqui na tela, eu também gostaria de acrescentar, pra gente orar então primeiro pela situação climática nos últimos tempos, especialmente na região sul, O Rio Grande vem sofrendo com vendavais e muita chuva. Aqui no Paraná também, na nossa região, semana passada nós tivemos muita chuva de pedra, granizo, que trouxe bastante destruição aqui para muitas casas. Aqui na casa pastoral, graças a Deus, não houve nenhum dano, mas em algumas localidades do nosso município, em municípios vizinhos, teve bastante dano por causa das pedras. Nós queremos interceder, para que Deus nos livre, nos guarde dessas catástrofes naturais e que todos aqueles que tiveram perdas, eles também, Deus os ampare nesse momento de reconstrução, tanto a reconstrução dos bens materiais, como também a reconstrução do seu espírito, da sua alma, que nesse momento deve estar atormentada por esse susto, essa perda. E nós também queremos interceder de modo muito especial por todas as famílias enlutadas após esse grave acidente, então, que aconteceu na madrugada de ontem lá em Bituva, onde então 23 pessoas perderam a sua vida numa tragédia, num grave acidente então, que aconteceu ali em Bituva. Nós queremos interceder para que primeiramente que Deus console as famílias, console todos os enlutados e também nos traga conforto, porque esse é um tipo de notícia que mexe com todos nós e que afeta todos nós, porque isso nos choca.
Isso nos lembra que esse não é o plano original de Deus para a sua criação. Esse não foi o plano original. Às vezes as pessoas, no ato de consolo, elas tentam dizer, cada um tem o seu momento, né? Tinha que ser assim. Mas não, nós não somos estoicos ou fatalistas, né? Que o destino, tinha que ser assim. Não. Nós cremos e confessamos que não tinha que ser assim. Que não deveria ser assim. E que tudo isso acontece por consequência do pecado do ser humano. Pela imprudência, pelo descuido e por tantos outros motivos que o pecado opera na vida das pessoas e faz com que tragédias dessa aconteçam. Nós então oramos para que Deus console todas essas pessoas e eu também creio que é muito válido nós orarmos para que as autoridades comecem a tomar providências em relação ao nosso trânsito no Brasil. A nossa região aqui do Paraná, ela vem sofrendo bastante ultimamente com a questão de rodovias muito ruins, mal sinalizadas, e isso tudo coloca em risco e tem ceifado a vida de muitas pessoas. Então nós também queremos interceder para que Deus toque no coração dos governantes para que façam o trabalho ao qual foram chamados a fazer, para que essas rodovias sejam restauradas, sejam sinalizadas e que haja também uma maior fiscalização quanto aos condutores para que ao menos tragédias como essa sejam evitadas. Portanto, nós falamos nesse momento com Deus em oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amado Deus, agradecemos pela graça do nosso batismo e por termos sido chamados para caminhar contigo todos os dias. Somos gratos pela oportunidade de crescer na fé e aprofundar nosso conhecimento na Tua Palavra. Sustenta-nos para que possamos guardar os Teus ensinamentos no coração e vivê-los com alegria, confiando sempre na presença fiel do Senhor até o fim dos tempos. Bondoso Deus, amado Pai, nós te pedimos que também olhes com carinho para a região sul e toda a situação climática que temos passado nos últimos tempos. Abençoa-nos, ó Deus, e livra-nos dessas catástrofes e desastres naturais que trazem destruição e que também ameaçam a vida e os bens de tantas pessoas. A todos aqueles que sofrem e estão sofrendo com os estragos causados pelo mau tempo, seja pelo excesso das chuvas, vendavais, tornados, chuva de granizo. Nós pedimos a Deus que esteja os abençoando nesse momento de reconstrução, que possam todos reconstruir aquilo que perderam e que também, acima de tudo, a Deus, tu sempre os lembre da tua presença graciosa e misericordiosa e lhes dê coragem e ânimo para levantarem a cabeça e seguirem em frente. Amado Pai, nós também oramos por tantas famílias, amigos, pessoas que nesse momento choram porque tantas vidas foram perdidas na madrugada de ontem. Só Tu, ó Deus, pode dar a paz nesse momento. O mundo não pode fazer isso. Só Tu tens essa paz, que pode de fato consolar as pessoas. Consola-os todos na certeza do Teu amor, da Tua presença constante, como Tu mesmo prometeste que estaria conosco até o final dos tempos, dando-nos amparo, dando-nos consolo. Enxuga a lágrima daqueles que nesse momento pranteiam e choram. E acima de tudo, lembra-lhes da Tua misericórdia manifestada através do Teu Filho. E que por causa do sacrifício de Jesus na cruz, nós temos a esperança que não nos deixa desiludidos, mas que nos deixa certos daquilo que nos aguarda, que é o reencontro na eternidade. Amado Pai, nós também te oramos que toques e despertes o senso de responsabilidade em todas as autoridades, para que exerçam o seu papel de cuidar do povo. Que as autoridades, ó Deus, possam empenhar-se também no cuidado das nossas rodovias, para uma melhor qualidade delas, uma melhor sinalização e uma melhor fiscalização dos motoristas, para que tragédias sejam evitadas e vidas sejam preservadas. Tudo isso, ó bondoso Deus, nós oramos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, pessoal, nós chegamos, portanto, ao final do nosso estudo. Se você até aqui
comentou um boa noite, mandou alguma pergunta, fez algum comentário e eu não respondi, não estranhe. Esse estudo ele está sendo gravado, ele não está sendo exatamente ao vivo, em virtude de outros compromissos importantes, mas ainda assim, a todos vocês que participaram, eu vou ler os comentários posteriormente, né? E eu agradeço muito a participação de cada um de vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E para finalizar, eu convido para a gente também cantar aqui o último hino, Cristo para Todos. O bom Deus planejou salvação para todo pecador. Em Jesus veio a nós, preparou para todos salvação. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. E Deus veio no Evangelho, transformou nosso pobre coração, fez de nós seus amados e seus servos a servir-lhe na missão. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós fomos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. É urgente, de mãos dadas, trabalhemos no Evangelho a semear. Nosso Mestre sempre junto nos ampara até a lida terminar. Cristo para todos é a missão de Deus. Nós, os seus instrumentos, vamos salvar os seus. Nós somos enviados, aqui estamos em missão. Se não pregarmos Cristo, muitos se perderão. Muito bem, chegamos, portanto, ao final do nosso estudo bíblico. Deixa eu aumentar aqui a minha tela para vocês. Mais uma vez, eu agradeço a presença de todos. Tenham uma abençoada noite, um abençoado restante de semana, final de semana. Que Deus abençoe, guarde a todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.